tema do dia desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Estamos aqui com o nosso chefe de redação, Pedro Jorge da Cunha, para falar um pouco sobre o reatamento do jogo entre Futebol Clube do Porto e Nacional na Madeira, em que os Dragões acabam por ser derrotados por 2-0. Portanto, Pedro, bom dia. Antes de mais, a minha primeira pergunta para ti é, começando um bocadinho pelo final, em que Vítor Bruno vai à flash interview e intitula este jogo de desastroso, ou pelo menos a primeira parte. Achas que foi assim? Sim, aliás, o diagnóstico do Vítor Bruno é corretíssimo. Tudo aquilo que ele diz na conferência de imprensa aconteceu. Mas nesta altura parece-me que os portistas não é isso que querem saber. Querem perceber os motivos. Porque, com todo o respeito pelo trabalho do Vítor Bruno e pela pessoa do Vítor Bruno, que merece até alguma simpatia, o diagnóstico é o mais fácil de fazer, não é? Portanto, está à vista de toda a gente. Foi desastrosa a primeira parte. Foi muito pobre a reação de uma equipa que tinha o primeiro lugar disponível, ali mesmo à frente, e o Porto não é líder isolado do campeonato há cerca de 1000 dias, quase 1000 dias, que é uma coisa quase inacreditável para qualquer portista que se preze e que aprendeu a ver o Porto normalmente andar na frente do campeonato português. E, portanto, o treinador de Futebol Clube do Porto, nesta altura, digo eu, tentando colocar-me na pele dos adeptos azuis e brancos, tem a obrigação de dar explicações mais completas, com mais argumentos, que ajudem de facto a perceber um pouco desta irregularidade que vem atormentando a equipa ao longo de praticamente toda a temporada. Eu, a semana passada, ao falar sobre o Benfica, disse que está a ser muito difícil para qualquer analista falar sobre o futebol português este ano, porque de facto há aqui ondas, microciclos de resultados que são completamente surpreendentes. Uma equipa que está mal, aparentemente, depois consegue ter uma semana muito boa, como foi o Benfica a semana passada. Uma equipa que parece ter encontrado o caminho de alguma estabilidade, como o Porto parecia, depois daquele mês terrível em novembro, agora cai novamente. A derrota com o Sporting até acontece depois de uma primeira parte interessante, ou uma primeira meia hora interessante, mas este jogo no Nacional da Madeira é demasiado mau. É inaceitável para qualquer portista ver uma resposta que de facto não tem ponta para onde se lhe pegue. E aquilo que eu dizia sobre o Benfica a semana passada, sou forçado a dizer esta semana sobre o Porto, porque a tal segunda parte melhorzinha acontece apenas por um assomo de orgulho, porque os estragos são tão grandes, deixam a equipa completamente estatelada ao intervalo com um 2-0 mais do que justo, uma passividade incompreensível com e sem bola, uma equipa que não reage na luta da primeira bola e da segunda bola, que perde todos os duelos físicos, que perde todos os duelos de 1 para 1, que defende muito mal as bolas paradas, que é fraca em ataque organizado, muito previsível, que não transita para a frente e para trás como deve transitar. Portanto, não há aqui ponta para onde se lhe pegue na primeira parte do Futebol Clube do Porto. E aí, de facto, o desastroso aplicado pelo Vítor Bruno é certíssimo. Mas aquilo que os portistas quererão saber nesta altura é o porquê. Passando outra vez um bocadinho para o jogo jogado, já falaste aqui um bocadinho, mas falar-te de dois jogadores em específico. Na ficha de jogo original, Alan Varela era titular, nesta foi substituído por Vasco Sousa por lesão. Nico Gonzalez não poderia ser opção devido à série de cartões amarelos. Acreditas que a ausência destes dois jogadores também é uma eventual explicação para este desenrolar dos acontecimentos? Ajudava a perceber um bocadinho, sim, Andreia. Ajuda a explicar um bocadinho este péssimo jogo do Porto na Madeira, mas mal seria se uma equipa desta dimensão, tal como o Benfica e o Sporting, até o Sporting de Braga, não podem estar à espera de ter sempre o plantel a 100% disponível. Portanto, quando se constrói um plantel, e este plantel do Fogo do Porto, apesar de ter muitas limitações, também tem qualidade para dar outras respostas, não pode estar à espera que os médios façam todos os jogos do princípio ao fim. Sem o Nico e sem o Varela, que em teoria serão os dois titulares daquelas duas posições, o Eustáquio e o Vasco Sousa dariam algumas garantias. São dois jogadores. O Vasco Sousa até no início da temporada, recordo-me perfeitamente, fazer aqui alguns temas de dia, em que o Vasco Sousa era quase a revelação do Porto 24-25. Depois o Vasco deixa de jogar, deixa de ter minutos na equipa inicial, porque o Eustáquio e o Imeiros também começa também a ter mais minutos, e o Varela e o Nico estão à frente dele também. O Vasco tem a oportunidade de jogar na Madeira
ao lado do Eustáquio. Nenhum deles esteve bem, porque como ninguém esteve na equipa do Porto, mas não diria que foi por culpa da ausência do Nico Gonzalez e do Alan Varela que a equipa esteve a este nível trágico, diria, na primeira parte e apenas razoável na segunda parte. Já que falamos do meio campo do Futebol Clube do Porto, uma equipa que tem o Nico Gonzalez, o Rodrigo Mora e o Fábio Vieira tem que jogar muito mais, seja em que contexto for. Portanto, mais uma vez, volto às desculpas e à análise do Vítor Bruno. A análise é correta, mas faltam aqui os porquês. Voltando a esta auto-intitulada por Vítor Bruno, da primeira parte desastrosa, aos 2 golos do Nacional, o primeiro de bola corrida, o segundo na sequência de um pontapé de canto, um cabeceamento de Zé Vítor, é mais um golo de bola parada sofrida pelo Futebol Clube do Porto. Porquê? Pois, é isso. São muitos porquês e poucas respostas. O primeiro golo, Andreia, reparemos bem, o Porto é afastado a meio da semana pelo Sporting nas meias finais da Taça da Liga e tem estes dias todos para preparar o ataque ao primeiro lugar do campeonato, bastando para isso ganhar em casa do Nacional. Eu imagino que no balneário o Vítor Bruno tenha tentado passar a mensagem de que vamos com força, vamos ter bola, vamos pressionar alto, vamos ganhar os duelos, temos aqui uma oportunidade fantástica de voltar a ser líderes do campeonato quase 1000 dias depois. Só que depois nós vemos a resposta da equipa nos primeiros segundos, minutos do jogo e nada disto encontra eco na forma de jogar da equipa. Portanto, há aqui um problema grave, evidente, que, hipótese número 1, passa pela mensagem que não está a chegar aos jogadores, deixo isso em aberto, nós estamos no balneário, não sabemos. Hipótese número 2, os jogadores não estão receptivos à mensagem. Portanto, o problema ou é treinador, ou da mensagem, ou dos jogadores que não estão receptivos a essa mensagem. Alguma coisa aqui não está a resultar nesta relação entre equipa técnica e plantel. Assumindo que a equipa trabalha bem durante a semana, e segundo aquilo que me dizem, o tipo de trabalho que é feito é um trabalho de qualidade, portanto, há aqui alguma coisa do lado também emocional, e este lado emocional depois tem consequências no lado tático e técnico, naturalmente, há aqui alguma coisa que não está a surtir efeito. Falando agora sobre respondendo à tua questão, no primeiro golo, a passividade do PP não é aceitável. Nós estamos em casa a ver o jogo, confortavelmente sentados na nossa sala, já sei que é sempre muito mais fácil, mas quem jogou futebol também percebe um bocadinho que tem que antecipar estes movimentos, e nós já sabemos perfeitamente que depois do Vasco Sousa perder o duelo com o jogador nacional, que creio que é o Isaac Tomic, que a bola, ao entrar no Luís Esteves, ele vai tabular com o jogador que faz depois o 2-1, antes do cruzamento, para o gol do Dudu. E o PP tem a obrigação de antecipar esse movimento ali. E a passividade com que ele reage a essa tabela, não encurtando depois e obrigando o Galeno a aproximar-se, mas já muito tarde, faz com que o cruzamento seja feito com todo o espaço do mundo, que a este nível é inaceitável, e depois o próprio movimento do Dudu, e na área do Porto, e isto é um aspecto importante, no primeiro golo estão 6 jogadores do Porto contra 3 do Nacional, o Dudu está marcado pelo Otávio, o Otávio afasta-se muito do ponta de lança, e o Neumann já não consegue compensar a movimentação do Otávio, portanto há logo aqui um erro. Mas mesmo assim o Porto está com 6 jogadores contra 3, e no segundo golo, no canto, estão 9 jogadores do Porto contra 6 do Nacional. O Nacional, sempre com muitos menos jogadores, consegue fazer 2 golos. Portanto, isto aqui só se explica com uma desconcentração, falta de concentração competitiva, falta de lucidez em relação ao tempo e ao espaço onde a bola vai cair. Há aqui muitos problemas que não são aceitáveis. No primeiro golo é isto que acontece. No segundo, eu estive até com o nosso editor Diogo Mato um bocadinho a ver os vídeos com mais calma, para não dizer as neiras hoje aqui, porque ontem não vi o jogo com estas repetições todas. E é o Neumann Pérez que está a marcar o central do Nacional que faz o golo de cabeça. Zé Vítor, peço desculpa. O Zé Vítor está com o Neumann. O Neumann, o Eustáquio está no último homem. O Otávio volta a estar à frente, no outro jogador. E de repente o Neumann Pérez dá 2 passos à frente, perde o contacto com o jogador e depois já não consegue chegar lá. O Eustáquio está muito atrás, o Otávio está muito à frente e o Zé Vítor cabeceia com toda a facilidade para
para a baliza do Diogo Costa. O Porto faz uma marcação mista. Alguns jogadores marcam homem a homem, outros marcam à zona. E, portanto, a equipa tem que defender muito melhor este tipo de lances. Já aconteceu algumas vezes esta temporada. Contra o United, em casa, a equipa perde também 2 pontos num lance parecido, em que o Harry Maguire marca também já nos descontos. Portanto, há aqui muitas debilidades que têm de ser explicadas. Não é só chegar à sala de imprensa e dizer que foi desastroso. Os esportistas, e imagino que seja, só dando também aqui uma pequena chega ao trabalho da administração, imagino que seja muito frustrante para André Vilas-Boas e para o seu staff aquilo que está a acontecer com a equipa. Porque o André Vilas-Boas e o seu staff herdam uma equipa e um clube em ruína financeira, em colapso financeiro. Mesmo com todas estas limitações, conseguem construir um plantel muito interessante, apostam e arriscam isso num treinador que era adjunto do seu antecessor e, portanto, deram condições mais do que favoráveis a que a equipa tivesse alguma estabilidade, pelo menos. Não é o melhor Porto de todos os tempos, mas é um plantel com boas soluções e podemos olhar setor a setor. Depois do novembro trágico, a equipa dá ali pequenos sinais de melhoria, de estabilidade. Vai ganhar a Moreira de Cónegos, por exemplo, que é um campo muito difícil, com uma boa exibição. Ganha ao Boa Vista também em casa, ao Estrela da Amadora e ao Midtjylland. E depois de perder contra o Nacional, volta a cair desta maneira, com erros que são, para quem está de fora pelo menos, um bocadinho inaceitáveis. Olhando agora globalmente para a temporada do Futebol Clube do Porto, na tua perspectiva, como é que está o Futebol Clube do Porto de agora, comparativamente às épocas anteriores na Primeira Liga? Olhando apenas para os pontos, que é a coisa mais fácil, podemos comparar com os 10 anos anteriores, por exemplo. Podia ter ido um bocadinho mais longe, mas seria fastidioso. Em relação às 10 épocas anteriores, o Porto está a fazer melhor do que em 4 temporadas, está a fazer igual a 2 temporadas e está a fazer pior do que as 3 temporadas em que o Sérgio Conceição foi campeão, mais a temporada de 18-19, em que o Sérgio Conceição virou à frente e acabou por, depois de não ser campeão, foi campeão o Benfica. Portanto, eu diria que a nível de pontos, o Porto está ao nível do Porto que não tem sido campeão. Está abaixo do Porto, que depois acaba por ser campeão, e já perdeu 11 pontos esta temporada. Está ao nível daquele Porto que está a falhar demasiado, basicamente. Ou seja, está a um ponto do líder, é verdade, mas estamos também a falar de um campeonato muito anómalo, em que o Benfica e o Sporting também estão a ajudar, entre aspas, naturalmente, o Porto a estar nesta situação. Aliás, na última jornada, o Sporting empata a Guimarães e acaba por ganhar um ponto a Benfica e Porto. Portanto, é um ano diferente. As pessoas têm falado muito da época de 2004-2005 do Giovanni Trapattoni, em que de facto aconteceu muito isto. O Porto, o Benfica e o Sporting a perderem muitos pontos e a ser o menos mau, o Benfica a ser campeão. Eu ontem ouvia também o Rui Malheiro na RTP a comparar este Porto ao Porto do Otávio Machado, e é um bocadinho isso. É uma equipa de facto que não entusiasma quem vê. É uma equipa que parecia que estava a conseguir encontrar a forma mais estável de jogar o seu jogo, e o Vítor Bruno, por aquilo que eu vou perceber, prefere ter uma estabilidade no jogo mais pausado, menos irascível, comparado com o do Sérgio Conceição, mas depois há reações em campo que são... É mesmo isso, mesmo para nós que estamos habituados a olhar para o futebol e a analisar jogo com equilíbrio, não é fácil dar respostas depois de uma resposta tão fraca da equipa do Porto na Choupana, em que alguns jogadores de facto parecia que não queriam ser líderes da Primeira Liga. Obviamente que queriam, não é isso que eu estou a colocar em causa, mas depois não conseguem passar da teoria à prática. Parece que há ali um travão qualquer, um bloqueio que os impede de colocar em campo aquilo que sabem. Começámos este tema do dia a falar de Vítor Bruno e vamos acabá-lo a fazer exatamente a mesma coisa. É nova derrota, 2 na mesma semana. Acreditas que o cargo de Vítor Bruno é um risco neste momento? André, começa a ser complicado fazer uma defesa bem sustentada do Vítor Bruno. Porque na fase em que ele foi mais criticado, em novembro, eu escrevi um artigo de opinião no Campo Pelado, em que me tentava colocar na pele do André Vilas-Boas e apontava ali 5 argumentos que explicavam um bocadinho o apoio que o André Vilas-Boas, na altura, no meu entender,
de forma correta, estava a dar à equipa técnica. E de forma também muito rápida, esses argumentos eram: primeiro, para despedir e demitir o Vítor Bruno, o André Vilas-Boas teria que admitir o erro da aposta nele. Não é fácil. O segundo, o garrote das finanças. Despedir Vítor Bruno nesta altura implica naturalmente chegar aqui a um acordo financeiro e o Porto não nada em dinheiro, como sabemos, portanto teria que ser aqui, lá está, mais um atirar ao lixo alguns milhares de euros. Depois, encontrar o nome certo para a sucessão. Não há assim tantos treinadores disponíveis que conheçam bem o campeonato português e que cheguem para conseguirem colocar de imediato as suas ideias em campo. Também é uma escolha difícil. Depois, o timing do calendário. Na altura havia muitos jogos consecutivos para várias competições e a equipa estava de facto ali um bocadinho asfixiada em termos de calendário e não seria fácil para quem chegasse conseguir ter logo bons resultados. E depois parecia-me que na altura, devido à resposta que eu via em campo e nos finais de jogos, que havia uma empatia natural entre o plantel e o Vítor Bruno. Eu diria que destes 5 argumentos, 4 mantêm-se válidos, os 4 primeiros, sendo que no último, esta tal empatia que eu identificava entre os jogadores e a equipa técnica, parece-me que tenho mais dúvidas agora. E tenho mais dúvidas porquê? Porque não é normal que uma equipa dê uma resposta tão fraca como deu ontem na Choupana, sendo que, em alguns casos, há alguns jogadores que me parecem mesmo desligados do compromisso com o clube, com o emblema, com a responsabilidade e o privilégio que têm de defender o Futebol Clube do Porto, não esquecendo que há muitos milhares de portistas que estiveram na Madeira e que voltaram a casa com uma resposta paupérrima por parte dos seus profissionais. PP, por exemplo, parece-me que está a atravessar um momento muito mau e eu gosto sempre de apontar os nomes que considero de facto que serem merecedores dessa crítica. O Galeno está a jogar lateral esquerdo, pontualmente aceito que seja uma opção interessante, mas não é defesa esquerdo para o titular do Porto para uma época inteira. Os centrais, o Otávio ontem fez um jogo razoável, mas comete um erro no primeiro golo. O Néwan Pérez, e eu sinceramente falei com várias pessoas que o conhecem há muitos anos, que me dizem que é um jogador de qualidade. O Porto apostou muito nele, mas eu não consigo, nesta altura, perceber em que é que o Néwan Pérez é superior ao Zé Pedro. O Zé Pedro é mais forte no ar, é mais forte a marcar, erra menos na saída com bola, ou o Néwan Pérez está com algum problema de adaptação, familiar, emocional, e eu admito que possa acontecer alguma coisa desse género, ou então não é o jogador que o Porto idealizou. No lado direito da defesa, há 2 jogadores que têm alternado muito, o João Mário e o Martim Fernandes. No meio campo já falamos um bocadinho sobre isso. O Samu garante golos, mas é um jogador muito específico, ou seja, que não tenha implicações na qualidade de jogo da equipa. Portanto, é muito complicado nesta altura olhar para o Porto e identificar um setor que respire saúde. Falta falar do guarda-redes do Diogo Costa, naturalmente, que seria o líder natural desta equipa, que é um guarda-redes de topo mundial, mas que me parece que também é um bocadinho reservado, não é? Não é aquele jogador que agarra os colegas pelos colarinhos, estou aqui a aplicar uma metáfora naturalmente, e que o chama à razão, parece-me. Lá está, também falta um bocadinho essa liderança, alguém que seja de facto o elo de ligação perfeito entre os jogadores e equipa técnica. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e depois desta breve análise ao Futebol Clube do Porto, hoje há episódio novo de Ataque Rápido, onde se analisa a final da Taça da Liga.